Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente fez questão de vir do Rio, especialmente para esse evento. Viemos eu, o Edson Valverde, o Carlos Babo e o Rodrigo. Falar um pouco sobre o tema de descomissionamento, alguns conceitos, algumas informações técnicas. Então, o descomissionamento de sistemas de produção de óleo e gás no Brasil. O primeiro ponto que a gente coloca é, de fato, a gente limitar qual o escopo que a gente está falando, né? O descomissionamento ele abrange todo tipo de indústria, todo tipo de atividade. A gente tem tido um foco em descomissionamento já há alguns anos na Petrobras, uma atividade que vem sendo priorizada na companhia já há alguns anos, estruturada, desde tanto que culminou em 2016 com a criação de uma gerência corporativa específica para tratar de descomissionamentos. Desde então, a Petrobras vem atuando muito proximamente ao IBAMA, à ANP, à Marinha, no avanço das regulações, na análise de pontos críticos, de questões críticas para o desenvolvimento dessa atividade, especialmente na Petrobras. Qual é o cenário que nós estamos falando? Hoje a Petrobras tem 8 projetos de descomissionamento em andamento. Projetos em andamento, eu digo, aqueles que já estão em fase mais avançada, já estão com documentação protocolada nos órgãos ambientais, estão passando por várias etapas de comentários, de revisões de documentação, de detalhamentos à medida das demandas, e, de fato, há novas oportunidades em fase inicial da avaliação. O descomissionamento é uma obrigação, é uma atividade normal do ciclo de vida do desenvolvimento da produção, é previsto desde o seu começo. Claro que, à medida que vai atingindo o final do ciclo de produção, se intensificam as análises de engenharia, o planejamento e busca de soluções. E o que nós percebemos é que, nos últimos anos, o que aumentou foi a concentração de demanda, que é natural, dado estarmos chegando próximo ao final do BID zero, por exemplo, né, que é em 2025, algumas plataformas já atingindo o seu limite econômico e indicando a necessidade de descomissionamento. Esse fator, né, da concentração de demanda que já era prevista e já estava sinalizada e para a qual a Petrobras veio se planejando, ela encontrou um cenário em que a própria ANP, IBAMA e Marinha perceberam a necessidade de atualizações regulatórias. Hoje, a resolução de descomissionamento na ANP é uma resolução de 2006. Desde 2016, início de 2017, ela está em revisão pela ANP, com um movimento muito interessante, que foi a criação de um grupo de trabalho integrado entre a ANP, Marinha e IBAMA, para gerar um texto que atendesse às expectativas dos 3 órgãos. Não é um trabalho simples, é um trabalho que tem exigido uma dedicação muito grande das equipes dos órgãos reguladores, que a indústria tem participado também, através do IBP, na construção, em comentários, ou, enfim, discussões que enriqueçam essa regulação, com vários focos, mas pensando também no aumento da previsibilidade, numa visão de mercado, numa visão de planejamento de longo prazo. Um dos pontos que foram identificados era a necessidade, realmente, de aumento da previsibilidade das demandas específicas, o que está caminhando para acontecer, visto aí já, então, esse portfólio de 8 projetos em andamento. São 8 projetos com horizonte 2021, então aqui 8 plataformas offshore, com previsão de serem descomissionadas até 2021. E mesmo focando no sistema offshore, em plataformas, em sistemas de produção de óleo e gás, ainda é muito importante separar os 3 grandes grupos de descomissionamento. Plataforma tem uma quantidade de assuntos específicas, sistema submarino e poços. Eles, claro que têm uma interdependência entre uma atividade e outra, mas são essencialmente independentes em cronologia, em análise de soluções de engenharia, em tecnologias de operação, demandando aí serviços específicos nas 3 atividades. Grande parte dos serviços muito similar ao que já se executa na construção, implantação e manutenção
de campos. Obrigado, Val. Mas com suas especificidades, olhando, inclusive, as referências internacionais, que a gente vê que a execução do descomissionamento de um campo offshore, pela complexidade que tem, natural, é uma obra de engenharia razoavelmente complexa, que demanda um planejamento de longo prazo. E, ao longo desse planejamento, a gente percebe claramente que a maturidade da informação nessas 3 disciplinas, ela avança de maneiras diferentes. Então, é comum você ter já definido uma destinação para uma plataforma, enquanto ainda há questões de abandono de poço ou descomissionamento definitivo de poço em avaliação ou de destinação do sistema submarino em avaliação. Então, de fato, que a gente tem tratado sempre esses 3 temas com uma certa independência, observando sempre os fatores de interface entre um e outro. Então, tentando detalhar um pouco mais, o descomissionamento de plataformas em si, ele, de fato, não é uma grande novidade. A gente pega o Golfo do México, falando em plataforma fixa, principalmente, o Golfo do México já tem cerca de 5.000 plataformas removidas, de todos os tamanhos. O último dado que eu tive acesso falava em uma remoção média de 200 unidades por ano. Então, de fato, não tem grandes desafios tecnológicos a respeito do descomissionamento de plataformas fixas. Claro, não minimizando a atividade, é uma atividade que exige uma grande engenharia, uma engenharia específica, focada no descomissionamento, focada na segurança, analisando as alternativas de destinação possível, separando eventualmente a destinação do topside, não necessariamente é o mesmo tipo de destinação da jaqueta. E o ponto que a gente tem em análise aqui no Brasil é como que a gente vai avançar na demanda, na colocação dessa demanda para o mercado, dado que a gente entende sempre, a gente busca sempre as oportunidades de extensão de vida, de continuidade operacional, unidades fixas, que são as mais antigas, vamos dizer assim, já instaladas na Petrobras, têm uma facilidade de manutenção muito grande, tem unidades com longo tempo de vida e todas elas operando com um grau de segurança adequado, com os requisitos de manutenção atendidos e com bons resultados. Mas, dado o momento que se pretende descomissionar, há que se avaliar o que deve ser trazido para a Terra, que tipo de alternativa há de destinação. E aí aqui, então, ainda focando na plataforma fixa, a gente pensa muito em outros usos. É algo que tem iniciado, tem alguns estudos em andamento, a Petrobras também está conduzindo alguns estudos. Há viabilidade de reutilizar essa plataforma com outro fim. Isso faz parte do ciclo de análise de alternativas do descomissionamento, de forma que a efetiva remoção da plataforma seja avaliada como uma das alternativas, mas nem sempre é alternativa para aquele momento. Eventualmente tem outros usos que permitam uma continuidade operacional daquele ativo, agregando mais valor para a companhia e, com isso, melhorando o resultado daquele campo. As plataformas flutuantes, que também tem um número razoável, embora a maioria delas bem mais novas do que as plataformas fixas, a atividade de descomissionamento hoje na Petrobras, ela é muito focada em também buscar outros usos, o reaproveitamento dessas unidades em outros projetos. A gente tem priorizado muito isso. Isso já foi feito, o FPSO Spadarte, quando foi descomissionado alguns anos atrás, foi feita uma obra de revamp e virou o FPSO Anchieta, perfeito. O Edson me soprou aqui, minha memória já não é tão perfeita assim. Então, essa é uma busca que a gente tem de possibilidades de aproveitamento, dado que são unidades cujos requisitos de segurança, de integridade são mantidos,
adequadamente, atendendo a resolução existente, atendendo aos requisitos exigidos pelos órgãos reguladores, e são ainda sempre mantidos esses requisitos de classe e a bandeira ativos, de forma que, após o descomissionamento, a gente viabilize oportunidades de reaproveitamento. Se não for viável reaproveitar internamente, por alguma questão de portfólio, há sempre a oportunidade de reaproveitamento por outros atores. Por isso, em alguns casos, a tendência é de, quando não possível, reaproveitar no portfólio interno, partir para um cenário de leilão público. Nós já fizemos isso com algumas unidades, a P34, o P27, foram unidades que, após o descomissionamento, foi feito o leilão, e ainda como unidades destinadas pelos seus novos proprietários para outros usos, enfim, para o uso que entender que traga o melhor resultado. Quando a gente fala aqui em plataforma, então, a etapa de plataforma flutuante ainda, a etapa de planejamento nossa, ela começa antes da parada de produção. Você começa a avaliar que caminhos você dá nos últimos anos de produção para prepará-la para o descomissionamento, para que ela esteja apta a descomissionar, sempre mantendo todos os sistemas íntegros e mantenidos, para que no momento do descomissionamento a atividade também ocorra com a segurança necessária. Como eu falei, então, aqui na parte de plataformas flutuantes, as atividades são basicamente desancoragem, desconexão dos risers e reboque. A destinação da plataforma em si, ela varia de caso a caso, mas tem percebido grandes oportunidades de reaproveitamento em outros projetos. Quando a gente fala de sistemas submarinos, aí o cenário já não é tão similar ao de plataformas que diz respeito à experiência do resto do mundo. É natural que não seja assim, porque o Brasil foi o país pioneiro em desenvolvimento de águas ultraprofundas, é o país que tem a maior quantidade de sistemas submarinos instalados em relação à quantidade de plataformas em operação. E os grandes desafios o grande desafio que se coloca nesse assunto é a definição da melhor alternativa de destinação para aquele sistema submarino. Isso varia caso a caso, varia regionalmente, varia pelo tipo de equipamento, tipo de componente. E o que a gente percebe, desde 2015, que começou a estudar, 2016 se intensificou, o crescimento da metodologia, que é chamada de metodologia de análise comparativa multicritério de alternativas, que basicamente pesa 5 grandes fatores nessa decisão da alternativa mais indicada. Então, estamos falando aqui de aspectos de segurança, meio ambiente, social, técnico e econômico, claro, também conta nessa análise. Esse tipo de metodologia, a primeira grande publicação que nós identificamos foi em 2015, um guideline publicado na UK Oil and Gas. Num trabalho de consultoria que a ANP obteve junto à Câmara Britânica, isso também foi identificado lá em 2016, apresentado pela ANP, a Petrobras também tinha identificado essa metodologia. E nos primeiros estudos da metodologia, a gente já percebeu que muitas particularidades locais levavam à necessidade de adaptar essa metodologia ao cenário brasileiro. Questões ambientais, questões sociais, por exemplo, questões de pesca de arrasto, como que isso é considerado numa região ou em outra. Então, o que nós desenhamos, né, como estratégia ou como desenvolvimento necessário foi fazer um estudo detalhado dessas metodologias existentes, não só da UK Oil and Gas, mas também de outras regiões do mundo. E, em 2018, a DNVGL propôs um DIP, em 2017, a Petrobras, a DNVGL, propôs um estudo multi-empresas envolvendo essas empresas que estão listadas aqui. Essas empresas aderiram a esse DIP e que, durante um ano, debruçou na análise dessas metodologias existentes e culminou, em setembro de 2018, na publicação de um guideline de análise comparativa baseado em risco
para a definição de alternativas de destinação de sistema submarino. Então, basicamente, o que esse trabalho fez foi detalhar esses 5 grandes critérios nos subcritérios que deveriam ser considerados aqui no cenário brasileiro. Repare que dos 16 subcritérios selecionados, 11 se referem à segurança e meio ambiente, em conjunto. Então, impactos ao ambiente marinho, impactos ao ambiente onshore, geração de resíduos, emissão de gases estufa, riscos de vazamento, risco de legado, riscos operacionais à equipe offshore, riscos a outros usuários do mar. Então, a análise basicamente significa avaliar detalhadamente aquele seu ativo, considerando aquela região, aquele contexto ambiental da região, e verificando se a melhor alternativa é remover tudo, remover parcialmente, manter permanentemente no leito, em se mantendo com que critérios de monitoramento, claro que sempre precedido da devida limpeza interna do sistema submarino, para que não haja nenhum tipo de risco relacionado a hidrocarboneto. Em paralelo a esse movimento, a COP e o FRJ também, dentro dessa mesma parceria que a ANP conseguiu da Câmara Britânica, um estudo de benchmark, também estava atuando e começou a estudar aspectos de descomissionamento. Então, em dezembro de 2017, a Petrobras firmou um termo de cooperação com a COP e o FRJ, que está em andamento, que está de forma complementar e retroalimentando esse estudo que a DNV-GL, retroalimentado por esse estudo que a DNV-GL conduziu, com a proposta de, até o final desse ano, 2019, criar ou emitir uma metodologia para análise comparativa de descomissionamento de sistemas offshore. Esse trabalho está envolvendo 45 profissionais da COP e FRJ, sendo acompanhado semanalmente pela equipe de descomissionamento da Petrobras e analisando questões técnicas, operacionais, ambientais, aqueles 5 grandes critérios. E aí aqui, fazendo um trabalho que para mim acho que é um dos grandes diferenciais, olhando todo o ciclo de vida da alternativa do descomissionamento. Então, se uma alternativa é trazer para a Terra, qual que é o impacto, as vantagens, os riscos relacionados a essa alternativa até o final do ciclo de vida, incluindo a destinação final daquele material que vem para a Terra, que tipo de impactos, emissões, o que pode acontecer, deixar parcialmente, como que está, se tem trecho que é enterrado, trecho que é não enterrado. Então, é um trabalho de grande porte que está sendo desenvolvido, e a expectativa é que, ao final do desenvolvimento desses 2 trabalhos, o trabalho do DNV-GL está entrando numa fase 2 agora, que também vai até novembro de 2019. Então, está tudo planejado para que, ao final de 2019, a gente tenha subsídio técnico suficiente para dar a melhor decisão, né, ou a decisão preferida, ou a selecionar a alternativa mais indicada para a questão do descomissionamento do sistema submarino. Como que isso se conversa, como que esse desenvolvimento ainda em andamento se conversa com o descomissionamento como um todo de um campo offshore? Como eu falei, quando a gente vai descomissionar uma plataforma, a primeira atividade é a limpeza interna do sistema submarino, dos dutos, equipamentos, conforme legislação existente. Não é uma atividade nova, é uma atividade corriqueira que se faz em diversos momentos da vida de um ativo, por diversas finalidades. Então, a limpeza interna do sistema submarino não é uma atividade complexa e não há dúvidas em relação a isso. A desconexão desses sistemas no poço e na plataforma também não tem nenhuma dúvida quanto a isso. A destinação da plataforma em si, como eu falei ali atrás, considerando esse contexto, ela independe, então, da decisão da destinação final do sistema submarino, ou mesmo que a decisão seja tomada em conjunto, a execução do descomissionamento da plataforma, ele pode, eventualmente, é preferível que seja executado de forma independente do sistema submarino, até porque, a partir do momento que você remove a plataforma,
você elimina um fator que é uma plataforma fora de operação. E por isso o planejamento tem sido feito de forma que, a partir da parada de produção de uma plataforma, a primeira providência sempre é fazer com que estejamos em condição de segurança, eliminando os pontos de risco até que o descomissionamento seja executado. A terceira grande atividade, então, é chamada de abandono de poço, é o nome técnico. O abandono é a atividade de cimentação, remoção de equipamentos e permanência definitiva de um poço de petróleo em condição segura. A parte de abandono de poços também não traz grandes novidades operacionais. E aqui tem um foco extremamente grande na questão da segurança. A ANP emitiu, em 2017, a nova resolução de segurança de poço, que é o Sistema de Gestão de Integridade de Poços, em que ele estabelece requisitos não prescritivos. É uma tendência das resoluções da ANP de criar sistemas de gestão que garantam com que o processo da companhia esteja seguro, que a indústria esteja operando de forma segura, sem necessariamente detalhar o que deve ser feito tecnicamente. A indústria tem a capacidade de avaliar as melhores técnicas, definir boas práticas e buscar soluções que otimizem custo, mas garantindo a segurança. Nessa resolução do SGIP, o primeiro capítulo que entrou em vigor foi justamente o capítulo de abandono de poços, o capítulo relacionado às atividades de abandono de poços, está em vigor desde maio de 2017, e desde então o IBP tem tomado algumas ações. As duas principais delas foram as publicações de 2 cadernos de diretrizes, não dá para ler aqui especificamente, mas foi um trabalho extenso, conduzido pelo IBP, com as diversas empresas representadas pelo IBP, em conjunto com a ANP. Primeiro, um caderno de diretrizes de monitoramento de poços em abandono temporário. Foi um movimento fundamental, alinhado com as boas práticas que as companhias já vinham adotando, agora oficializado através desse caderno de boas práticas. Claro que sempre com um ajuste ou outro de alguma companhia para ficar todo mundo alinhado a essa metodologia, de forma que se garanta ou que se busque a maior confiança possível em relação a poços que já pararam de produzir, mas ainda não estão em abandono definitivo, ainda não foram realizadas todas as operações de abandono definitivo, considerando o tempo necessário para fazer uma atividade dessa. Então, ele estabelece diversos critérios bem pragmáticos que ranqueiam a situação de um poço de acordo com o tipo do poço, situações de integridade, situações de características de produção daquele poço, permitindo, então, aqui que a companhia estabeleça um plano de ação integrado, focando na minimização, na redução do risco global da carteira. Esse movimento foi bem interessante e, a partir dele, a Petrobras adequou o seu modelo de planejamento da gestão, de planejamento e gestão da carteira de descomissionamento de poços, priorizando, então, o atendimento àqueles poços que, eventualmente, estejam em alguma condição que necessite priorização, e isso é acompanhado periodicamente entre Petrobras e ANP. Isso já acontece há algum tempo. Então, assim, ele permitiu com que a companhia avaliasse melhor ainda a sua carteira e garantindo, então, a segurança dos ativos em fase de abandono, em fase de descomissionamento. O outro caderno que foi publicado foi o caderno de diretrizes para o abandono definitivo do poço. Aí sim, a execução da atividade de abandono, condições em que o poço deve ficar ao término da operação, para garantir a segurança e o isolamento das zonas produtoras, de forma a evitar qualquer risco de poluição.
Então, essa atividade de abandono de poços, associado com a atividade de remoção de plataformas, elas são as atividades primordiais no que diz respeito à garantia de segurança dos ativos no final do ciclo de vida. Como eu falei, isso é algo que vem acontecendo naturalmente há alguns anos já, visto que já era uma atividade prevista. A atividade de descomissionamento de poços, como eu falei, já acontece rotineiramente, já tem algumas dezenas de poços que foram abandonados ao longo da vida. E a atividade de remoção de plataformas também é algo que já vinha acontecendo e que já está em andamento há algum tempo. Como eu disse, então, a questão mais incipiente, a questão mais recente, de fato, a discussão a respeito do descomissionamento desses sistemas submarinos. E como que a gente planeja, então, essa demanda de descomissionamento da Petrobras? Essa é uma sistemática que já foi publicada há algum tempo, já está em andamento na Petrobras há alguns anos, que trata o descomissionamento como um grande projeto. A gente inicia, geralmente são projetos que demoram em torno de 7 anos entre a identificação da demanda de descomissionamento, com análise de alternativas do ativo, buscando alternativas de extensão de produção, de continuidade, de novas oportunidades de áreas produtoras, focando em soluções para maximizar o valor, o retorno daquele ativo instalado, sempre olhando, claro, as condições de integridade e segurança em que aquele ativo opera, garantindo, então, que a gente tome uma decisão por descomissionar num momento adequado para que todo o planejamento ocorra com a tranquilidade e com o detalhamento necessário para a execução. Além dos processos de extensão de produção, que são sempre uma prioridade da companhia, que também são processos que existem há muitos anos, não é novidade para ninguém a expectativa da Petrobras de desinvestir alguns ativos. Eventualmente, a gente avalia algum ativo que tem, óbvio, condições de segurança e manutenção e integridade para continuar operando por um tempo, mas que, eventualmente, por algum motivo estratégico que não é o alvo dessa apresentação aqui, seja tomada uma decisão de desinvestimento. Então, esse aspecto das alternativas de desinvestimento, eles trazem uma expectativa de resultado muito positivo, tanto para a companhia quanto para o mercado como um todo, pois permite viabilizar a continuidade operacional de alguns ativos sem necessidade de antecipar o seu descomissionamento. Essas duas análises elas ocorrem também periodicamente, especialmente a partir de um dado momento próximo ao final do ciclo daquele ativo, mas, num dado ponto, inicia, de fato, o planejamento conceitual daquele descomissionamento. E tentei resumir bastante, claro que significa um estudo de engenharia bastante extenso para cada caso, mas sempre buscando, como eu falei, oportunidades de reaproveitamento daquele ativo. Então, se eu vou reaproveitar o meu descomissionamento, ele é planejado de uma outra forma, outros usos, como eu falei, e principalmente alternativas de execução. Que tipo de içamento que eu vou usar, que tipo de destinação eu vou dar, se é para a terra, se a gente vai adotar a destinação de recifes artificiais, por exemplo, que é uma prática muito comum no Golfo do México. No Golfo do México já foram criados mais de 500 recifes artificiais vindos de plataformas de petróleo, geralmente, basicamente, das jaquetas, né? O topside, a solução natural, de fato, é a destinação para a terra, mas as jaquetas é muito comum se perceber a alternativa de recifes artificiais como uma solução viável. Há instrução normativa no Brasil que permite a criação de recifes artificiais, com alguns aspectos que estão em análise e que podem sugerir necessidade de alguma atualização e revisão, mas que, essencialmente, poderiam viabilizar soluções de descomissionamento de plataformas
que demandariam recursos mais simples e aumentariam até a competitividade do cenário da indústria local para a execução desses descomissionamentos. Aqui também, como eu falei, entra muito então a questão do descomissionamento de sistemas submarinos. Nessa análise conceitual já se começa a debater, especialmente com o IBAMA, também com a ANP e Marinha, se aquela região representa algum obstáculo a outros usuários do mar, especialmente junto à Marinha, se tem algum aspecto ambiental relevante que indique a necessidade de remoção, ou, pelo contrário, que a remoção impute um impacto ambiental que entenda que a alternativa indicada seja a não remoção, e também para a atividade de poços, se aquele poço é abandonado definitivamente, ou ele pode ser reutilizado em outra plataforma, em outro sistema de produção, de forma que a gente, então, tem aqui uma atividade que dura entre 2 e 3 anos de análise detalhada de um leque de alternativas possíveis que, à medida do desenrolar desses estudos, chegue à conclusão da alternativa preferível e, claro, só vai ser executada após a percepção de que não há, de fato, mais oportunidades de extensão de produção ou de desinvestimento. Então, quando a gente cita que há outros projetos em análise na companhia, estão nesse cenário. A gente ainda vê perspectiva de outras oportunidades que não descomissionamento, mas, de fato, já inicia o estudo conceitual e planejamento para que a gente esteja preparado para executar da melhor forma possível quando essa demanda se confirmar. E a fase de execução, como eu já adiantei também, a parte de poços, o descomissionamento definitivo de poços, de fato ele ocorre ao longo de toda a vida produtiva de um campo, por diversos motivos, por motivos estratégicos, por motivos de segurança, enfim. O abandono definitivo de um poço, construção de poço novo, são atividades corriqueiras. E, claro, os últimos poços daquele ativo são abandonados definitivamente, de acordo com a resolução da ANP e atendendo os requisitos ambientais, até o final do descomissionamento daquele campo. Como eu falei também, a parte da plataforma e os sistemas submarinos, eles são normalmente executados de forma sequencial, não em paralelo. Passado a remoção dos RAS, o pull-out dos RAS, e então a plataforma ficando desconectada do sistema submarino, a sua destinação ela é priorizada por diversos aspectos, por questões de segurança, por questões de logística, por questões de custo também, obviamente, por questões de realocação de recursos humanos para outras atividades que estão em andamento na companhia. E a destinação do sistema submarino, de qualquer forma, ele ocorre após a saída da plataforma, até porque significa menos obstáculos na superfície e as embarcações que forem atuar na atividade de descomissionamento encontram um ambiente mais livre e mais seguro para operar. E um ponto importante é que todas as lições aprendidas são sempre retroalimentadas desde a fase de conceito de novos projetos. Então, aquilo que hoje a gente, já há alguns anos, vem percebendo de pontos de eventual melhoria, algo que, eventualmente, há 30 anos atrás, quando o sistema foi instalado, não se pensou, a gente percebe agora alguma oportunidade de melhoria que facilite o descomissionamento futuro. Isso tem sido retroalimentado e esse é um dos papéis da equipe de descomissionamento corporativo, fazer essa integração entre o descomissionamento e como isso retroalimenta os conceitos de novos projetos. Chegando ao fim, então, e você imaginava que a palestra não seria muito longa, e é bom que a gente abre espaço para algumas perguntas. O descomissionamento, ele eventualmente parece está talvez mais em voga agora, né, nos últimos 2, 3 anos, o descomissionamento de sistemas offshore, mas é uma etapa natural do ciclo de vida. Todos os estudos de viabilidade técnico-econômica, todos os projetos já consideram o descomissionamento ao final do ciclo de vida, já contemplam isso. Os custos de descomissionamento são provisionados na companhia, naturalmente. Então, é uma atividade
que já é priorizada na companhia há alguns anos, reforçando, nos últimos 3 anos, as grandes iniciativas estratégicas do EIP da Petrobras. Sempre tem alguma atividade de descomissionamento ali listada, buscando soluções operacionais diferenciadas, buscando oportunidades de tecnologias que aumentem a segurança da execução, obviamente buscando redução de custo do descomissionamento, e sempre mantendo os 2 grandes direcionadores do descomissionamento, que é a segurança e o meio ambiente. Como eu falei ao longo dos slides, a segurança e preservação ambiental, tanto na fase final daquele ativo, ainda nos seus anos finais de produção e no período em que ele está ali fora de operação, em preparação para o descomissionamento ou na própria execução do descomissionamento, e, obviamente, nas operações, especialmente operações offshore, mas também operações onshore, das atividades de remoção e atividades de descomissionamento envolvidas. Como eu falei, em todo o mundo, a atividade de descomissionamento submarino ainda é incipiente. A Petrobras participa também do fórum da IOGP, que é a International Oil and Gas Producers, e a gente vê quase que mensalmente, bimestralmente, temos reuniões, e a gente percebe em quase todas as operadoras, em todas as regiões do mundo, a discussão do sistema submarino ainda muito em voga, ainda muito em evolução, especialmente no cenário brasileiro, pelos desafios específicos inéditos. Outro ponto de consideração, não são todos os lugares que nós teremos descomissionamento variando de lâminas d'água de 15 metros até 1.500, 2.000 metros. São projetos distintos, são realidades distintas. Então, isso tudo faz parte da evolução do aprendizado no descomissionamento. E é um aprendizado que está acontecendo no Brasil, é uma evolução que está acontecendo no Brasil, não só no que diz respeito a questões operacionais, tecnologias, mas também regulatória. Como eu falei, essa revisão da resolução da ANP está, notícias que eu possuo, em vias de ser emitida, já teve várias discussões. O que o superintendente de segurança da ANP colocou no último evento é de que esse semestre deve ser publicado para consulta pública, essa revisão, e o envolvimento com o IBAMA e com a Marinha é primordial para que as operadoras consigam ter o seu ciclo de planejamento, considerando as demandas dos órgãos reguladores, para que esse planejamento de médio e longo prazo seja efetivo e traga os melhores resultados. Bom, o que eu tinha preparado para colocar expositivamente era isso. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para algumas perguntas aí que estiverem ao meu alcance responder de uma vez. Sessão agora de perguntas. Meu nome é Oscar, da Monte Calmo. Aqui na associação, na ABM, a gente está acostumado a projetar e construir coisas, né? Então, para nós é uma novidade também descomissionar ou desmontar, né? E, pelo menos na minha mentalidade, eu consigo enxergar bem a participação das empresas na fase de engenharia, construção e até colocar em marcha. Então, eu consigo enxergar em que momento cada empresa de engenharia ou de montagem entra no processo. Ou os fornecedores de equipamentos, de compressores ou bombas. E naquele gráfico que você fez, de 7 anos, aonde que começa a participação de empresas como as nossas, em conjunto com a sua empresa, com a Petrobras? Lá atrás, já na concepção, na ideia, participando de como será feito, ou vão entrando paulatinamente, assim? Eu não sei nem se eu perguntei certo, porque para mim é uma coisa nova. Eu entendi. Bom, acho que entendi. Se a minha resposta não atender a sua expectativa, é porque eu não entendi, mas
Qual que é o ponto? Quando a gente fala em análise de conceitos em descomissionamento, naquele horizonte que a gente está projetando naquele início ali dos 7 anos, 6 anos, são conceitos mais abrangentes, basicamente o que descomissionar, em que momento, e grandes soluções, tipo se vem para a Terra, se vai ser recife artificial, se vai ser reaproveitado, se vai ter um outro uso, muito mais nesse aspecto da grande decisão do descomissionamento, o que vai ser feito, do que o como vai ser feito. O como vai ser feito já na fase de detalhamento, que é uma fase que espera acontecer num horizonte de 2 a 3 anos da execução do descomissionamento. Um modelo que a gente tem visto aí fora, que estamos estudando, é o modelo que se chama de EPRD. É basicamente o EPCI do descomissionamento, Engenharia, Preparação, Remoção e Disposição. Esse é um estudo esse é um modelo que é bastante difundido no Golfo do México, no Mar do Norte também tem bastante referência, e é um dos modelos possíveis em que as empresas entrariam desde a fase de concepção da execução daquela remoção. Aí já pensando detalhadamente no tipo de recurso, forma de içamentos e por aí vai, mais no operacional de fato. Ok, Zacarol, muito obrigado pela sua apresentação excelente, pelo